Boa noite, bem-vindos ao DataVénia, aqui às sextas-feiras, pelas 21h15, com o Paulo Ferrinho. Paulo, hoje estamos os dois juntos, finalmente. Finalmente. À distância, em espelho, não é? É assim mais ou menos que se faz. Paulo, nós temos tido uma pausazinha de convidados, para a semana voltámos outra vez com convidados, mas com temas oportunos. Na semana passada estiveste aqui a explicar de uma forma muito concreta e prática à população caso Marquês, que se passou, que foi realmente um processo com muitas partes. Ainda é. Com muitos dossiês, com muita também informação. É normal, pelas pessoas que estão acusadas e devido à complexidade do processo, é mesmo complicado. Desta vez traz um tema até que mais da região e de interesse público, porque o que se está a passar... Foi um tema que me foi sugerido, Paulo. Foi Exato, um tema sugerido, mas um tema que é pertinente porque estamos a passar uma grave crise económica, que nós sabemos, as empresas têm que aproveitar tudo o que aparece neste momento para pagar as suas responsabilidades, mas parece que andam aí trocas de funcionários, não é? É sim, Paulo. Foi um propósito. Muito boa noite aos telespectadores. Sejas bem-vindo novamente ao DataVénia, em que possamos trocar as nossas opiniões. Basicamente são uma conversa, isso não é uma entrevista, visa descomplexificar a linguagem do direito, que é a base, a essência do programa, e fui contactado por um senhor telespectador que também está ligado à indústria do mobiliário, aqui nesta região, e que me veio alertar para a transumância, isto é, a passagem de trabalhadores de uma empresa para as outras, tendo em conta o aumento das encomendas que foram alvo durante este período da pandemia, desde março até agora, porque as empresas de concorrentes estrangeiras que estão neste setor, nomeadamente em Espanha e Itália, acabaram por fechar e então alguns clientes a nível europeu vieram para esta região tentar satisfazer as suas encomendas e, portanto, obrigou um aumento de produção. Isso que trouxe alguns problemas, por isso vamos falar um pouco sobre isso. Já para adiantar, acho que é um tema pertinente. Não é? Mas o que tu queres dizer é que, no fundo, que as empresas estão devido a outros países que tiveram outras medidas. Que ainda continuam a ser, exato, Espanha e Itália são os países onde também existem. E que muitos trabalhadores estavam a trabalhar aí, que de repente... Não, Paulo, vou explicar. É então, porque há essa dúvida também. Não, é mesmo dentro... A maior parte do setor do mobiliário, que tem os móveis, os estofos e os colchões, estão sediados na região norte. Já vou apresentar alguns números. Tendo em conta o aumento das encomendas vindas do mercado europeu, que os italianos e os espanhóis não conseguem, então, satisfazer essas encomendas, aumenta o número de encomendas relativamente a empresas aqui. O que é que isso significa? Que muitas dessas empresas não têm capacidade de produção por não ter mão de obra qualificada e tiveram que ir buscar mão de obra às empresas do setor aqui em Portugal, junto nesta região, provocando algumas transferências de outra hora. Tipo futebol, exatamente. Está a dizer que os clubes vão buscar os outros. Exatamente. Mas isso é um pouco... E depois os ordenados são inflacionados? São, obviamente, não é? Obviamente. E por mas isso... a crise não vai ficar para sempre. E é esse o problema e é isso que nós vamos falar. Então, porque há mecanismos jurídicos que as empresas podem encontrar e que estão no Código de Trabalho para mitigar essas transferências ou esse roubo de mão de obra qualificada de uma empresa para a outra, o roubo entre aspas, obviamente. Portanto, a nossa base jurídica é o Código de Trabalho, que está regulado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de fevereiro, e tem dois artigos que são importantes, que é o artigo 136, que é o Pacto da Não Concorrência, e o artigo 135, que é o Pacto de Permanência. Vamos também falar sobre um pouco, que é a lei que regulamenta o Código de Trabalho, que é a lei nº 105/2009, de 14 de setembro, que regulamenta no sentido do trabalho dos menores, dos trabalhadores estudantes e formação profissional. Basicamente, o que é que nós temos aqui? Dizer que existem 3 associações, desde já, que regulamentam este setor, que é a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, existe a Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins e a Associação Empresarial de Portugal. Mas desculpa lá te interromper, essas associações têm feito alguma coisa? Têm feito em termos de formação. De formação, mas de prevenção e de defesa. E porquê? Porque a única forma de acabar um pouco a transumância a passagem de trabalhadores
de umas empresas para as outras concorrentes, é aumentar o número de pessoas formadas com formação profissional especializada para conseguir dar a satisfação do mercado, das necessidades das próprias empresas, ou então regular, que isto só se pode regular de pôr contrato individual. Isto é, os instrumentos de relação coletiva não intervêm nestes pactos de permanência ou pactos de não concorrência. Basicamente, dizer que que o material de excelência aqui nestas empresas é a madeira, para que as pessoas possam entender, né? Porquê? Porque a madeira tem uma grande maleabilidade, ductilidade, tem uma grande resistência ao apodrecimento e, sobretudo, tem uma grande densidade que permite o trabalho de algum marceneiro. Exige também uma mão de obra qualificada, antigamente até se chamavam mestres marceneiros, não é? E ainda não se perdeu muitos destes mestres marceneiros porque há peças únicas de design exclusivo que têm muitas horas de trabalho destes mestres marceneiros. Os equipamentos tecnológicos Não se perdeu, eu diria que está a aumentar. Exatamente, porque as pessoas querem exclusividade. Daí a necessidade de pessoas que saibam, de trabalhadores muito especializados e com enorme formação. Para teres uma noção, estas empresas empregam mais de 21.400 trabalhadores aqui na região norte. Do total do setor do imobiliário são 63,6%. Portanto, a região norte é o cluster mais importante desta indústria do imobiliário. Embora a transformação tecnológica, como eu venho dizer, como disse há pouco, tenha sido permanente neste setor, não tem substituído a qualidade que é feita pelos mestres marceneiros, isto é, pelos operários destas empresas, tendo em conta os designs inovadores que permanentemente que estas empresas procuram, a questão do produto, da qualidade do produto e, sobretudo, uma questão que é importante, que é a diferenciação do seu produto. Isto é, não basta ter qualidade, tem que ser diferente para ser apelativo, para que o branding, não é, que é a capacidade de marketing e a criatividade consiga ser competitivos neste setor, porque os italianos e os espanhóis também são muito competitivos nesta área. Estamos a falar na parte dos latinos, não é? Exatamente. É uma empresa, são setores que os italianos, sobretudo nestas áreas, dominam. Basta-se lembrar dos sofás, não é? Sim. Os sofás são a grande cadeia de valores que ligados aos sofás estão pelos italianos. Não é porque fazem melhor, mas sim porque são mais diferenciadores em termos de qualidade, de design, de diferença, de referência e sobretudo de marca. Pois. A marca também vende. A marca tem um valor acoplado ao próprio produto que às vezes é a marca que é diferenciadora. Portanto, e os italianos aí, e há sofás muito conhecidos italianos que ainda hoje perduram no mercado por não sendo melhor que os portugueses, mas sim por ter uma marca que lhes permite chegar mais longe e com maior valor acrescentado. O produto até é português, não é? Às vezes a criatividade é que não. Parte é feita cá e outra e depois a parte final lá. Muito bem. No ano 2020, só para terem alguma noção, mas isto inclui, como disse, o mobiliário, os colchões e tudo que afeta a indústria imobiliária. Exatamente. No ano de março, abril e maio baixam muito, como é evidente, foram os 3 primeiros meses, que março de 2020 o período foi menos 32% de produção, em abril de 2020 menos 35% e em maio de 2020 menos 52%. No entanto, já no segundo semestre, nota-se que isto, como as médias, uns produziram muito e outros já produziram menos, portanto, em julho já mais de 1%, em agosto mais 5%, em setembro mais 1%, em outubro menos 5%, em dezembro menos 1% e em dezembro menos 2%. Portanto, mantiveram muita atividade, não é? Comparado com outros sectores que baixaram drasticamente. Principalmente o serviço da autoria. Verificou-se que a maior redução tem a ver em França com menos 20%, em Espanha menos 6%, na Alemanha 30%, no Reino Unido menos 16% e nos Estados Unidos menos 12% em termos de exportação. No entanto, as empresas, sobretudo as de estofos, não é? Aumentaram a produção no último ano. E o que isso veio criar? Porquê? Porque, como já disse, a Itália e a Espanha baixou. O que criou uma complicação, que é aumentar. Precisa de ter uma resposta a mais encomendas. As encomendas têm um prazo de validade, portanto, têm que entregar o produto em determinado tipo de tempo e eles não tinham mão de obra suficiente para satisfazer os clientes. O que é que levou? Aos convites.
Pois. É isso, é essa transumância. Os convites inflacionando os custos ligados à mão de obra. E muitas dessas empresas não querem responder de imediato. Mas, quando o setor, quando Espanha e Itália voltarem a reequilibrar-se em termos de pandemia e voltar à produção normal, é muito provável, existe uma grande probabilidade, que os clientes que estavam fidelizados a essas empresas que retornem às encomendas. Isto será uma opção agora neste momento. Exato. Portugal é o único país que está a produzir a toda a força. O que significa que estas empresas estão a contratar por estes convites a alguns trabalhadores de uma empresa para as outras, como para serem competitivos nessas contratações, têm que aumentar o preço ou os salários que estão inerentes a esta função. Quando baixarem a produção vão ter custos fixos, porque os salários são custos fixos da empresa, vão ter dificuldade depois de terem capacidade de resposta financeira, de gerar receitas para poder pagar. As empresas terão os próprios trabalhadores, porque depois não vão voltar onde fecharam com a porta. Pois, o problema é esse. O problema é esse. Daí que eu trago uma solução jurídica. A solução jurídica, os trabalhadores têm o dever de não concorrência, que vem no Código do Trabalho. Que é o artigo 128, número 1, linha F. Mas espera aí, estás a dizer que eles não podem sair assim de um dia para o outro? Podem, desde que as empresas também como não estavam preparadas para esta transumância, para esta transferência no mercado pandémico de trabalhadores de um lado para o outro, também não têm nos contratos com os seus próprios trabalhadores uma cláusula que se chama Pacto de Não Concorrência, que vem regulado no Código de Trabalho, no artigo 136 do Código de Trabalho, e que vem dizer que quem após a rescisão do contrato, né, após a cessação do contrato, se tiver no contrato de trabalho, ou desde o início, ou no período ou no final, portanto pode ser em qualquer qualquer percurso, fixada esta cláusula, até ao máximo de 3 anos, a empresa e o trabalhador podem contratualizar que por escrito, é obrigatório por escrito, que eles não podem trabalhar para a concorrência. Concorrência da empresa ao lado. Do mesmo setor. Mas a nível nacional. A nível nacional. E tem uma razão lógica, porque são trabalhadores especializados, têm informação que fora investida pela própria empresa. Essa formação profissional é dada, é cara, tem uma voltada de despesas, e depois a empresa não teve o retorno desse investimento e vai fazer esse investimento. Voltamos ao futebol. Normalmente até se paga. Nem no futebol se chama. Não, a formação. É exatamente a mesma coisa. O espírito é exatamente a mesma coisa. Que é beneficiar a formação. Né? Portanto, e aqui o espírito é a mesma coisa. A cláusula vem dizer que tem que ser formalizado por escrito. Trata-se de uma atividade cujo exercício possa criar prejuízo ao empregador, isto é, se for, não, é a mesma coisa que tu com o jornalista, não é? Sim. Portanto, você está aqui na Novo e há uma empresa ao lado e tu formaste os teus colaboradores, deste muita formação e capacidade técnica, e assim, quando estavam prontos a render para a Nova um canal, vai a trabalhar para você e todo o saber acumulado, todas as suas competências técnicas vão ter retorno de investimento não no novo canal, mas na empresa ao lado que não teve que gastar essas despesas todas inerentes à construção do trabalhador para depois tomar proveito. Portanto, e faz todo sentido, Paulo. Faz todo sentido, mas faz todo sentido também as empresas acautelarem com uma forma escrita. Exatamente. Portanto, é obrigado. O trabalhador pode se livrar desta questão do pacto de não concorrência, que é pagando toda a indenização, não é, mas é pagando as despesas. E como é que se avalia esse pagamento, Paulo? Tem que haver um critério, não é? Tem o critério, tem a ver com as despesas de formação e as expectativas. Mas como é que a gente chega às despesas de formação? Por exemplo, o Novo Canal dá uma formação à Fátima, que é também colaboradora aqui, sobre conteúdos multimédia, durante uma semana. Esse conteúdo são 1.000 euros que o Novo Canal custa. Se a Fátima quiser ir embora sem dar o devido retorno desse investimento, isto é,
se haver um período em que ela teve a render para a própria nova, tem que pagar os 1.000 euros para se desvincular. Portanto, isso é muito, muito, muito interessante, Paulo. Isso é realmente o que estás aqui a falar, é desconhecido de maior parte das empresas. Pronto, e ficando... Mas repara, mas para essa situação toda já vai tarde, porque os contratos já foram feitos. Não podem ser feitos quando quiserem ainda. Podem renovar, podem fazer um aditamento. Podem fazer um aditamento sempre, até no início, durante a altura que quiser, desde que chegue a acordo com o trabalhador. O trabalhador também tem que ser devidamente compensado por isto. Por isso é que existe a outra forma. Mas é importante o que tu dizes. Pode-se fazer aditamento, muito bem, mas tem que haver sempre acordo com o trabalhador. Também não podem chegar a ver o trabalhador. Não se impõe. Não, porque isto há aqui a liberdade negocial. Exatamente, a liberdade negocial. Mesmo o contrato de trabalho, quando o trabalhador vai para a empresa, também há uma liberdade negocial. Portanto, mas sabes como é isso que se passa, principalmente em empresas com... É por isso que existe a lei, que é para equilibrar. Como é uma relação jurídica desnivelada, isto é, o empregador tem mais poder com o trabalhador, a lei procura criar condições para que se nivele em termos de condições de igualdade para a negociação. Portanto, por isso é que existem as leis, não é? Portanto, mas há outra possibilidade, que é, isto é para quem rescinde o contrato, são os pactos de não concorrência. Pois há outra possibilidade, são os pactos de exclusividade. Portanto, para quem está a trabalhar. Portanto, há duas formas de exclusividade. Isso. Desculpa lá te desmontar isso, quer dizer que a exclusividade só podes trabalhar para essa empresa. Porque pode acontecer trabalhar numa empresa e depois fazer as horas dos pescados. Exatamente. Os pescados para outra, que também não está correto. Não é? E não está correto. Por isso é que existem pactos de exclusividade, que é o artigo 137 do Código de Trabalho, e que tem dois sistemas. O pacto relativo, isto é, que apenas é exclusivo para o setor, isto é, eu trabalho numa empresa, eu faço estofos numa empresa, assino um pacto de exclusividade relativo para não ir para outra empresa de estofos. Quando eu trabalho das 9 às 5h30 para o Paulo Lopes, que é o dono da fábrica de estofos, e das 6 da tarde até às 9 da noite vou para o Manuel António, que também faz uma fábrica de estofos, porque não colido com o meu horário de trabalho, não é? Da empresa A, e depois vou fazer para a empresa B exatamente aquilo que a empresa A. Isso chama-se pacto de exclusividade relativa. E depois há os pactos de exclusividade absoluto, em que os trabalhadores não podem fazer pescados em nada, rigorosamente em nada. Portanto, isto só utiliza-se. Mas atenção, que as pessoas também, as empresas que são devidamente remuneradas por isso, claro. Tem que haver uma contrapartida financeira. Pode não ser financeira, pode ser até de outras coisas. O que for acordado. O que for acordado. Pagamento de despesas escolares aos filhos, por exemplo. Férias, pagamento de ATLs e creches. Não necessariamente. Há alguma empresa, Paulo, que tenha conhecimento que faça isso? Sim, há empresas que em vez de dar... Exatamente, fazem essa questão, que fazem, a vez de darem quantias pecuniárias diretas, dinheiro direto, pagam parte dos custos sociais e familiares que os empregados, que os trabalhadores têm, para fazer também como contrapartida a estes pactos de exclusividade. Era de Delta, em Campo Maior, que até tem escola própria para os funcionários. Há várias empresas a nível nacional fazem essa questão. E isso é importante porque os pactos de exclusividade não podem ser superiores a 3 anos. Portanto, está na lei, mas isso são requisitos técnicos. O que interessa é que as pessoas conheçam que exista esta forma. E é uma forma também de vincular aos trabalhadores aos seus locais de trabalho, não é? E para que as empresas também possam ter o retorno do investimento que fizeram no próprio trabalhador. Portanto, isso, porque depois há a questão de técnicas, há a questão científicas, não é, que os trabalhadores, há a questão das mais-valias que o próprio trabalhador tem, e depois depende das funções. Há trabalhadores mais importantes do que outros dentro das próprias empresas, dentro das hierarquias dos sistemas de produção e das profissões que desempenham em cada empresa. Basicamente, como é que se pode fazer e o que é necessário fazer rapidamente? Era que, para conseguir combater estas questões da transumância, da passagem de trabalhadores e de ir roubar, entre aspas, trabalhadores uns para os outros, é aumentar o nível de formação. Portanto, e isso é importante, não é? E isso, as associações do setor... Eu não acompanho, não posso avaliar se as associações... Mas já há trabalho feito nisso. Sim, há trabalho. Quando eu digo trabalho feito, não é só para fazer... A informação que eu recolhi é que estas associações... Nós sabemos que o mundo da formação muitas vezes querem avancias e não se preocupam com a realidade, não é? Que é a formação.
o problema é que o mundo da formação também agora está parado tendo em conta a pandemia, portanto Mas nós sabemos que é um mundo que muitas vezes não é a realidade, Paulo. Os cursos é para buscar subsídios ao Estado. Mas nesta fase, eu acho que as associações, tanto a Associação de Indústria das Madeiras e Imobiliário, como a Associação Portuguesa dos Industriais do Imobiliário e afins, têm um papel importante junto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no sentido de toda a formação que possa ser necessária para os novos trabalhadores ser feita já em contexto laboral, em que os custos dessa formação sejam assumidos parte pela empresa e parte pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Existem candidaturas europeias para a valorização do fator humano, portanto, só que as empresas, ao fazerem essa formação em local de trabalho, devem já assegurar-se que depois exista um tempo mínimo de estadia, de desenvolvimento do seu trabalho laboral, através dos pactos de permanência, para que depois esses trabalhadores não sejam imediatamente retirados naquele contexto daquela empresa para ir trabalhar para outra empresa. Portanto, e se houver mão de obra suficiente, capaz de responder às necessidades das empresas, também acaba esse tipo de e aí entra a formação e daí a necessária da formação. Mesmo o próprio Código de Trabalho estipula critérios de formação, não é? Os trabalhadores têm 35 horas anuais de formação contínua obrigatórias, têm que pelo menos 10% dos trabalhadores durante o ano têm que ter sujeito à formação. Existem créditos de horas de formação e os empregadores são obrigados a elencar um plano anual de formação, através desta lei número 105 de 2009, para que não só para aqueles que já estão na empresa, como também para os novos que entram. Agora, basicamente era isso que queria trazer, porque que era alertar que, de facto, pode responder a necessidades diretas e imediatas a ir a ficar trabalhadores de um lado ao outro, mas se o mercado mudar e quando Espanha e Itália desconfinarem neste setor, será muito provável que algumas encomendas deixem de vir para o território nacional e isso vai manter os custos fixos da própria empresa. Apesar que também nós sabemos no novo canal, e está a ser feito um trabalho sobre isso, que a matéria-prima também começa a escassar. É outro tema, mas tem a ver também com os mesmos empresários. E depois tem os trabalhadores para pagar, se também não tem matéria-prima. E depois não têm capacidade de gerar receitas porque também não entregam as encomendas e também não cobram, não é? Isso é uma pescadinha de rabo na boca. Agora, este tema é importante para que alertar que há estes mecanismos jurídicos sempre na associação com os trabalhadores e que para poder responder às necessidades das próprias empresas. Tu dizes muito resumidamente é que tem que haver uma negociação sempre obrigatória. Entre o trabalhador e a entidade empregadora. É uma negociação particular. Exatamente. Não é coletiva. Não é coletiva. Cada qual tem a sua função. Porque depende da sua função. Do tempo de casa. O grau de importância, né, a mensuração que é feita de mais-valias que é retirada da empresa pelo próprio trabalhador, porque isso é tudo importante, tem que ser avaliado caso a caso e por isso não entra no instrumento de regulação coletiva do trabalho, porque todas as situações são avaliadas casuisticamente, tendo em conta a função e a necessidade daquele trabalhador para aquela própria empresa. Basicamente era isto que ele trazia. Voltamos para a semana com certeza com um convidado. Fica aqui um tema bem pertinente. Estamos em Paredes, que é a Rota dos Móveis, aqui ao lado, Passos Ferreira, capital do móvel, onde a indústria imobiliária é realmente muito importante para a economia local. Voltamos para a próxima sexta-feira, como disse. Já sabe que se não conseguiu ver hoje em direto, pode rever sempre no nosso novonoticias.pt. Um excelente fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.